O tema da nossa ministração hoje é Nas mãos do oleiro, o poder transformador de Deus. A palavra está lá em Jeremias 18. Jeremias 18:1. Amém? Acharam? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Jeremias, todos sabem que Jeremias era o profeta do Senhor, e Jeremias, ele era um homem que se achava um homem improvável, o homem que não sabia direito falar, não tinha uma boa dicção, uma boa oratória, e Jeremias era conhecido como um profeta chorão, o profeta que temia ao Senhor. Mas Deus ordena a Jeremias a ir à casa do oleiro. Para quê? Para mostrar para Jeremias de como Deus ia fazer com o povo dele. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, Deus fala assim: Jeremias, vai lá para te ouvir a minha mensagem que eu vou te dar. Só que talvez Jeremias, somente para ouvir, ele não ia conseguir entender o propósito de Deus para o seu povo. Então Jeremias, ele vai lá e ele vê o oleiro moldando aquele vaso. Coloca ali na roda e começa a moldar aquele vaso. Só que quando ele está moldando, aquele vaso, ele quebra. Ele quebra justamente na mão do oleiro. Aí o oleiro pega e o refaz novamente. Isso mostra para a gente que o vaso ainda não estava preparado. Amém? E aí Deus, ele começa a falar para Jeremias, falar para aquele povo. Só que aquele povo ali, ele não dava ouvido para o profeta, né? Deus falando para ele, Jeremias entregando a mensagem. Só que o povo de Israel, o próprio povo de dentro da igreja, eles tentaram armar para o profeta, tentaram matar o profeta, tirar o profeta de cena, além daquele profeta que estava intercedendo para aquele povo, mostrando o verdadeiro caminho para aquele povo. Mas o povo ali, ele estava totalmente perdido. Aí o Senhor fala: se esse povo não se arrepender dos seus pecados, eu vou entregar esse povo na mão do rei da Babilônia. Eu vou entregar na mão do rei da Babilônia, e o rei da Babilônia vai destruir novamente esse povo. Trazendo para nós essa história, revela para nós de como nós somos também. A gente é esse barro, e o Senhor, ele é o oleiro. Nós aqui, a igreja é a olaria. Se você veio hoje aqui, é porque Deus quer falar com você. Se você hoje está aqui, porque Deus quer te moldar em alguma área da tua vida. Se você está aqui hoje, porque Deus quer transformar algo na tua vida que ainda precisa ser consertado. Só que o vaso, ele não estava totalmente preparado, ele quebra. Vê que ele consegue, na parte do processo, o vaso ele quebra, porque o vaso ainda não estava
totalmente preparado. Mas por que ele quebra? Porque ele cria uma resistência. Talvez a resistência, a forma de preparar naquele vaso, ele não quis se amoldar à mão do oleiro. E quando a gente não quer se amoldar nas mãos do Senhor, a gente quebra. Mas o Senhor, ele não descarta. O Senhor, ele não pega o vaso novamente e joga fora. Não, ele pega o mesmo vaso e vai lá e o transforma novamente aquele vaso, para que aquele vaso seja um vaso perfeito. E é isso que o Senhor quer da gente, é transformar, fazendo de nós um vaso perfeito. Porque um vaso quebrado, ele não tem utilidade para nada. O que tem dentro desse vaso? Está furado. Ele não conserva a água, ele não conserva o óleo, ele não conserva o azeite. Para um vaso ter utilidade, ele precisa estar bem preparado e perfeito para receber a porção do Senhor. Quando aquela mulher, lá em João 4, onde o Senhor fala da mulher samaritana, quando ela tem encontro com o Senhor lá naquele poço de Jacó, né? E aquela vida daquela mulher ela é transformada. Uma mulher que era improvável, uma mulher que ela era abandonada, rejeitada pela sociedade. Mas tinha duas pessoas sedentas. Aquela mulher samaritana pela água que ela ia tomar, mas o Senhor Jesus Cristo sedento pela alma dela, com sede da alma dela. E quando aquela mulher ela consegue entender o propósito de Jesus Cristo sobre a vida dela, aquela mulher, ela aquele vaso da fonte de água viva. Mas o que significa essa água viva? É o fruto do Espírito Santo dentro da gente. A gente tem que tirar para fora aquele passado velho, aquela coisa que ainda te impede de estar na presença do Senhor. Deixa as coisas desse mundo de lado, porque essas coisas já não te pertencem mais. A partir de hoje você vai deixar tudo aqui neste altar. Você vai deixar tudo de lado, aquilo que te empata de viver o verdadeiro propósito do Senhor. Amém? O oleiro ele tem um propósito para o barro. O Senhor ele tem um propósito para o barro. O Senhor ele não trabalha, né, sem um objetivo. Deus ele não criou com um propósito. Se você está hoje aqui porque você tem um propósito de vida. Se você hoje está aqui porque Deus te chamou para cá. Porque ainda existe alguma coisa que ainda precisa ser transformada dentro de mim e de você. O Senhor, Ele te ama e Ele me ama. O Senhor, Ele quer te transformar uma vida nova. Ele quer te transformar a tua família. Ele sabe que a tua família não está ainda bem. Ele sabe que o teu casamento ainda não está bem. Ele sabe que esse vaso ainda precisa ser moldado. Mas para isso é preciso quebrar essa resistência contra o Senhor. Quebra essa resistência. Deixa você ser tratado, deixa você ser moldado. Que você vai usufruir da presença do Senhor. Amém? Lá em Efésios 2:10, a palavra do Senhor vai dizer: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Ou seja, nós somos criação do Senhor. Nós fomos feitos para adorar e glorificar o nome do Senhor. Lá em 1 Coríntios 6:19, eu sempre gosto de falar dessa passagem, que ele vai dizer que nosso templo é o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, que a gente foi comprado nesta cruz com alto preço de sangue. Ou seja, o meu corpo e o teu corpo já não pertence mais a ti, mas pertence ao Criador. Mas o que é que você está fazendo hoje com esse templo do Espírito Santo? Quais são os frutos que andam habitando dentro desse templo do Espírito Santo? Gálatas 5 vai falar dos frutos da carne e frutos do Espírito. É necessário a gente tirar tudo aquilo que impede a presença do Senhor entrar com os frutos do Espírito Santo. A gente tem que usar o fruto da carne, o fruto do amor, do domínio próprio, de tudo aquilo que agrada ao coração do Senhor. Ou seja, se Deus te criou aqui, se
Deus te trouxe aqui porque Ele tem um propósito sobre a tua vida, meu irmão. Amém? Dê um glória a Deus bem forte aí. Se você está entendendo, Jeremias 29:11, o Senhor vai dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Olha só os planos do Senhor sobre a nossa vida. Só que o problema é que a gente começa a quebrar o processo. A gente morre no meio do processo com o Senhor. A gente não entende os planos de Deus. E Josué está lá em Gênesis, no capítulo 37 e capítulo 50, que vai contar a história de José, né? Quando José, ele foi levado lá para o Egito, para ser governador ali do Egito. Só que o plano do pai dele era um. O plano de Israel, para quem não sabe, Israel era Jacó. Depois que se converteu, virou Israel. O plano de Israel era um para quê? Para que ele ficasse lá com o pai dele. O plano do irmão de José era que ele sumisse da presença do pai, da família, até mesmo dos irmãos deles. Os planos dos irmãos deles era matar José. Era tirar José de cena. Planos de José, provavelmente também era de ficar com o pai dele. Mas só que o plano de Deus para José era outro. Só que ninguém não tinha entendido o propósito de Deus sobre a vida de José. Quando José, ele é levado, ele é vendido, ele é preso, mas José, ele desiste de Deus? Não, permanece no Senhor. O processo de José foi doloroso, mas presta atenção, de onde foi que José saiu? Do pai para governador do Egito. É exatamente assim que Deus quer fazer comigo, com você. Deus tem planos maiores para a nossa vida. Só que é preciso a gente entender o que Deus quer fazer sobre a nossa vida. A gente não pode quebrar esse protocolo. A gente tem que manter firme. Não deixe a frustração tomar conta de você. É necessário você se segurar firme. Persevere. Todas as lutas e batalhas, sempre ela vai trazer um resultado final para você. Dependendo de qual é o resultado que você está buscando. Se você entender o verdadeiro propósito de Deus, são os melhores planos para você. Todo o propósito de Deus vai ser árduo e doloroso, mas sempre Deus vai te colocar em lugares maiores, em mesas maiores, que é assim que o Senhor faz. Lá em Mateus 4, quando Jesus, ele começa o seu primeiro ministério, Jesus também ele passa pelo mesmo processo de dificuldade, de fome, de sede, de tudo. Mateus 4:11 vai dizer que vieram os anjos e os serviram a Jesus com os melhores banquetes, que é assim que o Senhor quer fazer para mim e para você. Sempre o Senhor tem algo maior sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? Mesmo quando a gente não entendemos o processo de Deus, Ele continua trabalhando para cumprir os seus planos em nós. O Senhor, Ele não desiste de mim, de você. Você pode cair, você pode fazer o que quiser, mas o Senhor, Ele te traz novamente à olaria. O Senhor te trouxe hoje aqui para você ser moldado, para você ser tratado, para você se humilhar diante da presença do Senhor. Não é feio você chegar aqui e se prostrar diante do Senhor. É feio você sair daqui cheio de pecados, cheio de mentiras, cheio de problemas no seu casamento, cheio de destruição. Se o Senhor te trouxe aqui, é porque o Senhor quer te tratar. O Senhor quer te moldar. Então, deixe ser moldado pela presença do nosso papai, porque Ele tem algo maior sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? O barro precisa permanecer nas mãos do oleiro. Ou seja, nós precisamos, meus irmãos, permanecer. Né? O barro, ele nunca vai se moldar a só ele mesmo. Quando o barro, ele tenta querer se moldar a só ele mesmo, ele quebra. Ele vai quebrar. Ou seja, isso mostra para a gente querendo lutar na força do nosso próprio braço. É querer
vencer alguma coisa na força do nosso próprio braço. Mas agora, quando nós deixamos se permitir Deus trabalhar sobre a nossa vida, as coisas elas começam a fluir, como aconteceu sobre a vida de José. Deus vai te colocar em planos maiores. Então deixa você ser tratado, deixa você ser moldado pela mão do oleiro. Amém? Lá em Provérbios 3:5, a palavra do Senhor vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Ou seja, nós temos que confiar no Senhor, para que Ele comece a fazer as suas boas obras nas nossas vidas. O plano de Deus sempre é perfeito. Deus nunca e jamais vai te frustrar naquilo que Ele tem para você. Deus jamais Ele vai fazer um plano sobre a tua vida e te frustrar. Não, os planos de Deus sempre são os melhores. Que é exatamente isso que Deus quer de mim e de você. Não é que a gente tem que confiar mais. Tem que confiar somente no Senhor. Confie nele. Deixe o seu achismo de lado. Deixe o seu entendimento de achar que você é um cara intelecto, de achar que você é um cara que sabe de tudo, que vai resolver sozinho. Infelizmente, você não vai. É necessário a gente confiar no Senhor de todo o coração, porque outras coisas Ele fará sobre a tua vida. Em nome de Jesus, é isso que o Senhor quer fazer. E eu creio que você hoje vai sair daqui cheio da presença do Senhor, transformando com esse vaso, transbordando, cheio de água, com um vaso já novo, com um vaso transformado. Mas para isso a gente tem que deixar de ser moldado pela mão do Senhor. Amém, meus irmãos? Lá em Romanos 12:1, a palavra do Senhor vai dizer: portanto, os irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a gente tem que deixar de ser moldado pelo Senhor. Não se amolde ao padrão desse mundo. Cuidado com o que o mundo te oferece. O mundo nunca vai te oferecer coisas boas. Tudo ele vai te oferecer alguma coisa que vai te levar à destruição. Cuidado com a mentira. Cuidado com o que você vê na internet, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar que você esteja acessando o seu conhecimento. Porque muitas das vezes tem muita mentira por aí, que é contada, um evangelho distorcido, longe da palavra do Senhor. A gente tem que tomar cuidado com o que o mundo nos oferece. Cuidado com o que você vê, com o que você se alimenta. A tua boca vai falar daquilo que o teu coração está cheio. Muitas das vezes, brincadeiras de mau gosto, mentiras. O casamento não está indo bem. A pornografia ela começa a entrar na tua vida, destrói o teu casamento. Outras coisas que o mundo vai te oferecendo e acessando dentro de você e vai te afastando da presença do Senhor. Cuidado com tudo aquilo que o Satanás tenta querer te oferecer, te oferecendo um banquete, achando que é um banquete saudável e agradável para você. Mas cuidado, que isso não é. Isso é tudo estratégia de Satanás para tirar você da presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele foi lá naquela cruz, entregou o seu Filho para nos dar mais uma oportunidade
de salvação, mas uma oportunidade de hoje de estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Nós temos um exemplo bíblico de Pedro. Pedro, ele estava passando por uma grande dificuldade financeira, na qual Pedro ele precisaria pescar para pagar uma dívida. E quando Pedro pega o seu barco, vai pescar, na noite o Pedro não pesca nada, não pega nada na sua malhadeira. Pedro começa a se irar, começa a se entristecer, começa a entrar o medo dentro dele, porque Satanás joga na mente dele: olha, tu vai morrer, tu não vai levar nenhum peixe, então tu vai morrer. Tu precisa vender esses peixes para quitar essa dívida, mas agora cadê? Só que vinha um homem grandão, Jesus, o rei dos reis, vinha andando sobre a praia e falava assim: Pedro, pega essa tua malhadeira e joga para outro lado, Pedro. E Pedro joga a malhadeira para outro lado e pega um monte de peixe. E é exatamente assim que o Senhor quer de mim e de você, meu irmão. É que você jogue essa sua malhadeira para outro lado, para pegar os peixes, para você comece a crescer a tua vida, tanto financeiramente, na vida espiritual, em tudo aquilo que o Senhor for fazer. Que é isso, mas a gente tem que precisar confiar no Senhor. Jesus, ele foi apenas daquela vida, atrás de Pedro. E quando Jesus, ele resgata Pedro novamente, Pedro sai de lá maravilhado, confiando no Senhor, porque o Senhor tinha ajudado ele naquela missão. E Pedro sai de lá fazendo a obra do Senhor. Pedro sai de lá com um novo entendimento, que dependia totalmente do Senhor. Amém? O oleiro, ele não descarta o barro com defeito. Como eu falei, né? Deus, ele jamais vai descartar você, meu irmão. Jamais ele vai te pegar, te julgar, pegar você e jogar fora, não. Ele vai te pegar você mesmo, ele vai te moldar. Ele vai transformar. Mas para isso, ele quer que você, né, se permita o Senhor trabalhar sobre a nossa vida. Se permita Deus entrar dentro do teu coração. Deixe teu achismo de lado, deixe todo o bloqueio de mente que Satanás tenta querer te paralisar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus habitar nesse templo do Espírito Santo. Porque Deus quer te transformar. Amém? Jamais Deus vai desistir dos seus filhos. Deus não desiste de nós, meus irmãos. É agora nós desistimos deles. Porque a gente quebra, a gente morre no processo. Quando está tudo fluindo, a gente vai lá, tudo indo fluindo bem, a gente vai lá, a gente estraga bem no meio do processo. E Deus, ele não quer que a gente pare no meio do processo. Ele quer que a gente continue perseverando, olhando firme para frente. É isso que o Senhor quer de mim, de você. Amém? Talvez alguém tenha falhado, né? Afastado, saído da presença do Senhor. Se você hoje falhou, saiu da presença do Senhor, que você hoje venha se reconciliar na presença do Senhor. Se você está com pendências com o Senhor, converse com Ele, porque somente Ele, né, vai te dar um direcionamento. Somente Ele vai te moldar. Somente Ele vai te colocar novamente numa vida de esperança. Que é isso que o Senhor quer de mim, de você. Não tenta fugir da presença do Senhor. Que é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos fortalece todos os dias. É o Senhor que nos supre todas as nossas necessidades. Amém? Deus, ele transforma crises em novas oportunidades. É assim que o Senhor ele faz. Ele transforma crises em novas oportunidades. Aquele vaso estragado, meu irmão, ele não foi o fim da história dele. Repare que aquele vaso que estragou na mão do oleiro, ele não descartou aquele vaso. Ele o refez novamente, né? E fez novamente uma nova obra. E é assim que Deus quer fazer de mim e de você. Um novo homem, uma nova mulher, um novo pai de família, um novo filho. É isso que sempre o Senhor vai querer, o melhor de mim e de você. É isso que Ele tem para nos dar. O amor, o carinho dEle, de tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Amém?
Talvez a crise que você enfrenta hoje, né? Ela pode ser a ferramenta que Deus está usando para moldar o seu caráter e fortalecer a tua fé. Meu Deus, talvez a crise que você está passando hoje seja Deus te moldando e te fortalecendo a tua fé. Tudo tem um propósito nas mãos do Senhor. A crise que talvez você está enfrentando hoje, não é o final. É apenas o começo de uma nova jornada sobre a tua vida. Mas eu confesso para vocês, persevera. Mantém firme, meu irmão. Não desiste, porque o Deus, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Criador, aquele que nos resgatou novamente da mão de Satanás. Amém? O que Jeremias aprendeu na casa do oleiro? Deus, Ele tem um propósito para nossas vidas, né? Precisamos permanecer em suas mãos. Ele não descarta quem falhou. Ele transforma situações quebradas em algo novo. É isso que o Senhor faz. O mesmo Deus que Ele moldou, que estava moldando aquele povo de Israel, na qual estava massacrando Jeremias, é o mesmo Deus que hoje Ele nos molda novamente hoje. É esse mesmo Deus que hoje está aqui, falando através da minha vida para todos vocês. Amém? É isso que o Senhor quer fazer, nos moldar, nos trazer uma nova vida, fazer de nós uma nova criatura. Amém? Eu gostaria que todos ficassem de pé. Talvez hoje você chegou aqui neste lugar com seu casamento, com sua vida, com problema financeiro, com problema com seu filho, com problema que você precisa se resolver. Venha até o altar do Senhor. Não fique com vergonha. Vergonha é sair daqui cheio novamente como você voltou, com as coisas ruins desse mundo. Que hoje você venha aqui hoje, saia daqui transformada, né? Você tem que deixar Deus agir na tua vida, amém? Você está permitindo que Deus molde a sua vida ou está resistindo a mãos do oleiro? Ou você vai resistir às mãos do oleiro? Se você resistir às mãos do oleiro, infelizmente você vai ser entregue às mãos de Baal. E você não queira cair na mão de Satanás, meu irmão. É melhor que a gente venha aqui se refazer novamente, se transformar novamente. Deixa o oleiro fazer a obra sobre a tua vida. Amém? Em Isaías 64:8, a palavra do Senhor vai dizer, né? Agora o Senhor, tu é o nosso Pai. Nós somos o barro. E tu, o nosso oleiro. E todos nós a obra das tuas mãos. Amém? O barro sozinho, ele não tem forma, meu irmão. Mas nas mãos do oleiro, ele te torna uma obra-prima. Se você quer se tornar essa obra-prima, eu convido a você que venha até aqui no altar do Senhor. Pega a sua família, pega o seu marido, ou você venha aqui na frente daqui. Deixa Deus trabalhar sobre a tua vida. Deixa Deus te tratar. Se essa mensagem te tocou em alguma área da tua vida que você precisa ser tratado, ser curado, venha até ao altar do Senhor.